Hoje estamos aqui para contar um pouquinho para vocês quais são as matérias que a gente aprende na Faculdade de Medicina. Oi, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ana. Eu sou a Maria. E nós somos as Doutoras 16. Hoje estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Então não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, clica no sininho para ativar as notificações, se inscreva no nosso canal e vem com a gente! Lembrando que cada faculdade tem a sua grade curricular, então vai ter algumas variações sim, mas a gente vai explicar embasando-se no nosso ensino, no nosso método. Isso. Eu vou explicar para vocês no comecinho como funciona mais ou menos a nossa carga horária. Nossa faculdade é período integral, então a gente estuda de manhã e à tarde. Geralmente nossa aula começa às 8 até 11h40 e depois das 14 às 17h40, que é às 5h40 da tarde. Então, geralmente, dependendo de cada semestre, a gente tem uma tarde ou um período vago. Normalmente são 2 períodos, ou seja, basicamente seria um dia inteiro. Mas aí pode ser, por exemplo, 2 tardes, ou 2 manhãs, ou uma tarde e uma manhã. Mas isso até fechar o ciclo básico, que seria até o 4º ano, né? Depois disso, a gente entra num período onde a gente tem bastante estágios, a gente não tem mais isso. Vale ressaltar também que na nossa faculdade, cada semestre são divididos em 3 módulos. Então, a gente tem sempre 3 provas de cada matéria, né? Isso. Então, por exemplo, assim, a gente tem uma matéria chamada morfofuncional, digamos. É uma matéria onde ela vai ser dividida em cada semestre, a cada 6 meses, a gente tem 3 provas dessa matéria. E essas 3 provas são 3 módulos, né? E cada módulo a gente estuda algo específico dentro delas. Então é um pouquinho complexo, mas a gente consegue tentar explicar para vocês dessa maneira assim. E agora, para facilitar, a gente fez uma lista das principais matérias e vai conversando, enfim, falando um pouquinho com vocês o que significa essa matéria, em que período ela mais se encontra na faculdade, né? Então, vamos ver se tem medicina, se tem matemática na medicina. É. Gente, na verdade, eu deixei aqui uma listinha, eu tô aqui com o computador, porque são várias matérias. Eu e a Maria, quando a gente separou assim, ficou até meio em choque, tinha muita coisa, às vezes até que a gente demorou para lembrar. Então, a gente vai começar com a primeira, né, Maria? Você quer falar? Bom, a primeira é o PIC, que é o Programa de Integração Comunitária. Ele vai do primeiro ano da faculdade, a primeira semana, até o 2º ano. Então, são 2 anos de PIC. O que é esse PIC? É a gente, como estudante de medicina, a gente se insere em unidades básicas de saúde, promovendo ações de prevenção, a gente faz visitas domiciliares, entende um pouco mais do Sistema Único de Saúde, o SUS, e fica até então o 2º ano, né? Isso, até o 2º ano, todo mundo, pelo menos uma vez por semana, vai. Isso. Próxima matéria que a gente separou aqui foi tutoria. Tutoria é uma matéria bem clássica do nosso método da faculdade, que é o PBL, que é uma matéria que funciona basicamente assim. A gente divide dentro da tutoria alguns módulos, por exemplo, módulo de pediatria, módulo de ginecologia, módulo de obstetrícia, acho que as 2 é junto, né? Módulo de onco. Módulo de oncologia. Então, a gente tem 2 encontros por semana da tutoria. A gente recebe uma folha onde tem um caso clínico e a gente estuda, sem ter visto antes, a gente estuda o caso que esse paciente apresenta. Por exemplo, relacionado ao tema, né? Por exemplo, ginecologia e obstetrícia, a gente está estudando uma complicação de parto. Então, a gente faz a leitura desse caso clínico em grupos, em pequenos grupos. A gente discute sobre o caso clínico e aí a gente separa umas perguntas sobre coisas que a gente não consegue desvendar desse problema, que seria teoricamente o que a gente deveria estudar, né? Da matéria, né? E aí a gente separa em perguntas para no próximo encontro da semana elucidar muito bem o caso, estudar a questão dessas perguntas, e é um método bem clássico, assim, que a gente tem dentro do PBL, que é essa tutoria. E Ana, até que período que vai a tutoria? Até o que semestre? A tutoria é até o 4º ano, que é até fechar o ciclo básico, a gente tem tutoria. É que seria mais tipo a teoria ali mesmo, né? Seria a teoria da medicina. A gente aprende de uma maneira diferente, ao invés do professor estar na frente explicando pra nós, a gente recebe um caso clínico, discute o caso e vê o que a gente precisa estudar daquele caso que a gente não sabe ainda. E a gente chama que tem sempre um tutor, que é um professor que fica mediando a nossa conversa pra ver, enfim, se a gente fala certo e tudo mais. Isso. A próxima matéria é morfofuncional.
Morfofuncional Querida da Maria. é o que vai envolver anatomia, histologia, patologia. Então, na nossa faculdade, Ana, até quando que vai a morfofuncional? Essa é até o fim. Até o quarto ano também, né? Então, Quarto ano que seria até o fim do ciclo básico, eu quis dizer. é até o fim do ciclo básico. Aí, o que a gente faz? A gente sempre se reúne em laboratórios, então a gente é dividido em 2 turmas, e lá a gente tem as peças de anatomia, a gente tem os microscópio, que a gente coloca a lâmina, né, pra ver histologia, e tem a patologia, que a patologia são peças que os professores, eles mostram pra gente, de pessoas mesmo. Então, a gente está estudando ginecologia na tutoria. Na patologia, na semana, a gente vê um útero. Então é que depende, assim, Limpa cada muito. peça com alguma, se a gente consegue a peça com determinada patologia, a gente vê a peça e tudo mais, então é uma coisa mais teórica. A gente vê os ossos, a gente vê órgãos. Pra quem sempre, a gente recebe às vezes no Instagram, às vezes a gente estuda com cadáver, coisa assim, lá na nossa faculdade a gente só estuda com peças separadas, cadáver inteiro não, porque eu acredito que hoje é algo muito difícil de se ter. Eu não sei, tem uma burocracia já que a gente ouviu falar muito sobre isso. E a peça é sempre, digamos assim, ou o tronco, ou peças de animais, também a gente estuda muito com peças de animais, então... E é legal também que no começo a gente disseca, né, coração, olho. É bem interessante. É bem interessante. A próxima matéria é habilidades médicas, que é uma matéria bem prática também, onde a gente... Todas essas matérias a gente se reúne basicamente em grupos, nunca é a sala inteira. Então, ou assim, no máximo meio, entendeu? Metade da sala. Mas assim, geralmente são grupos de 10 pessoas, 6 pessoas. Habilidades médicas também é um grupo onde a gente estuda a teoria um pouco do... Primeiros socorros. A gente aprende primeiros socorros, a gente aprende a teoria mais das coisas e depois, no segundo momento da aula, a gente vai pra prática. Então a gente aprende ressuscitação cardiopulmonar, a gente aprende o que mais assim de básico? Emergência. Emergência. Lavagem de mãos. A gente aprendeu no começo lavagem de São mãos. essenciais, né? A gente aprendeu sobre o que gira em torno de primeiros socorros, assim, habilidades médicas. Depois tem umas matérias mais específicas, que é ortopedia, onde a gente aprende mobilizações, o que mais? Pediatria, onde a gente aprende a criança com... Afogamento. Engasgo. Queimaduras. Essas coisas assim. Aí agora habilidades de pesquisa, Maria. A habilidade de pesquisa, a gente começa também no primeiro ano, o primeiro ano, na verdade, que a gente faz habilidade de pesquisa somente. E lá a gente aprende o que é um artigo, que é você fazer um artigo que as pessoas, desde o primeiro ano, começam a fazer iniciações científicas, que nada mais é do que você fazer experimentos, enfim, tanto em animais ou de não. pesquisa, né? Isso varia muito, mas aí então fica no primeiro ano, e lá a gente aprende o que é um artigo, analisar se artigo é bom, se não é. Isso. Né? E na faculdade em si a gente tem muito incentivo, assim, para estudar, para publicação de artigo, para estudar essa parte mais científica, assim. A outra matéria é bioestatística. Sim, gente, faculdade de medicina tem matemática. Nossa, bioestatística é uma coisa assim de calculadora mesmo. Bioestatística, a gente tem lá na faculdade vários professores que... na verdade, uma professora, né, que passa pra gente essa matéria, mas é uma matéria bem complexa, é algo assim que a gente tá falando da parte mais científica da coisa. É a estatística mesmo, né? Então, por exemplo, o que a gente como médico usaria a estatística? Seria justamente para você pegar um artigo e analisar, esse artigo ele é bom, a amostra dele, enfim, é para artigo mesmo científico. Porque como dentro da medicina, enfim, acredito que em outras áreas também, dentro da medicina saem muito artigos, sai muito, principalmente ano passado, por exemplo, na época que a gente passou, saía muito estudo, muito artigo e tal. Então, assim, o que a gente precisa fazer? A gente precisa analisar se o que foi estudado naquele artigo faz sentido, se analisar a amostra dele, analisar todos os dados estatísticos pra gente ter o embasamento de que sim, podemos tomar tal medida, ou não podemos tomar porque a amostra é muito pequena, então assim, é um conteúdo bem complexo.
e eu tive ele no semestre passado, né? Então, sim, tem matemática. Tem cheio de matemática na fórmulas. medicina, gente. Tem. Epidemiologia, Maria, eu acho que é uma matéria... A epidemio também tive semestre passado e ela tá diretamente ligada com a bioestatística, elas estão juntas e realmente é para você analisar artigos. Então, na epidemio a gente aprende os tipos de artigo de corte, caso controle, artigos randomizados, enfim, são vários tipos, observacionais, não observacionais, descritivos, analíticos, que é tudo realmente para analisar artigo. Gente, é um mundo bem... Mas foi esse bem é o interessante cerne. estudar. Não, eu também acho. E esse é o cerne, assim, de... Todo bom médico precisa analisar um artigo, precisa ter um embasamento disso. Então, isso é muito essencial, apesar de toda dificuldade. Habilidades cirúrgicas, que o foco é no 4º ano. A gente... Tem a parte teórica também, nós somos divididas em grupos, tem vários professores, tutores, digamos assim, que nos ajudam, e cada tutor é responsável por um grupo. A gente analisa muito a teoria, na verdade a teoria a gente estuda toda em casa, a gente é avaliado assim que a gente chega na aula, para ver se a gente estudou a teoria em casa. Então a gente precisa estudar a teoria em casa, e depois a gente vai para uma parte prática, que é no laboratório de cirurgia, onde a gente aprende o básico da cirurgia, que é suturas, anastomoses. Arrumar mesa, não? A gente aprende também a montar uma mesa cirúrgica, a vestir. A Maria tá louca pra chegar essa parte, né, Maria? A gente aprende a se vestir, assim, pra entrar no centro cirúrgico, se paramentar, na verdade, né, pra gente conseguir entrar no centro cirúrgico. Então, são essas técnicas, assim, o foco é no 4º ano. A outra matéria é habilidades diagnósticas, que é foco no 3º ano. Que vai ser o meu agora, gente. Que a Maria não teve ainda, eu vou falar sobre ela. Habilidade diagnóstica, gente, é uma matéria bem pesada que a gente tem na faculdade, que é onde a gente aprende a clínica mesmo. A gente aprende, assim, em sistemas, por exemplo, sistema urinário, aí a gente vê várias coisas dentro desse sistema urinário, então, por exemplo, assim, distúrbio do sódio e potássio, distúrbio... Por exemplo, uma matéria do dia lá era hiperuricemia, hipouricemia. Então, assim, é uma matéria bem densa. É uma matéria que a gente costuma falar lá na faculdade, que aquilo lá é medicina pura. Muita fisiologia, né? Muita fisiologia, alguns cálculos, muito raciocínio clínico. Então, é uma matéria que a gente tem na faculdade, assim, nossa, porreta, bem teórica, assim, sabe? Aí você aprende sobre raciocínio clínico mesmo. É uma matéria muito boa. Estágios, que o foco é no 3º e 4º ano, que aí assim, então a gente tem o PIC, né, Maria? O PIC. Que a Maria encerrou o PIC. Agora ela vai entrar numa fase de mais 2 anos de estágios. Que é o 3º e 4º. Que é o 3º e 4º ano, onde ela vai começar a passar em hospitais, ela vai começar a passar em UPAs, ao invés de passar só em unidade básica. E aí depois, os últimos 2 anos, que é o que eu estou agora, que aí são o internato, que a gente vai 2 anos basicamente em hospitais e na parte da UBS também, então que aí é só estágio, né? Essa parte de estágios, o foco é 3º e 4º ano, mas assim, é 1, 2 ou até 3 vezes na semana, não mais que isso, né, Maria? A outra é simulação realística. Todas essas eu tô falando porque a Maria ainda não passou. Então eu vou falar pra vocês. Simulação realística é uma matéria muito legal. Eu confesso assim que foi uma das matérias que eu mais gostei. Que é assim, a gente tem um laboratório de simulação na faculdade, onde a gente tem um boneco que é basicamente, que faz... simulação que simula, digamos assim, um paciente. Então a gente tem um professor que fica numa cabine, ele simula a voz do paciente. Então a gente fica em grupos atendendo esse paciente. Geralmente emergência, então esse paciente chega com determinado tema. Os temas, a teoria a gente estuda sempre em casa, a gente não tem basicamente a teoria na faculdade. É raro as vezes que a gente senta e fica ouvindo o professor, muito raro mesmo. Então a gente tem que estudar em casa para saber medicamento, para saber conduta, para saber diagnóstico, tudo isso. E aí a gente chega na simulação realística e aí a gente entra, tem o paciente, o professor simula a voz do paciente e a gente tem que, como se fosse, atender realmente esse paciente. Então essa é a matéria, a gente é avaliado pelo que a gente atende, pelo nosso raciocínio clínico, pela nossa conduta, pela nossa agilidade. Então essa é uma matéria muito legal também e é bem interessante, assim. E aí, por exemplo, a gente pode pedir, solicitar exames, a gente tem um telão onde o professor coloca
os exames pra gente analisar. E aí, por exemplo, eletrocardiograma, a gente tem uma simulação de sinais vitais do paciente. Então é muito interessante, é bem legal essa matéria. Outra coisa é farmacologia. Fala você dela, Maria. Eu tive agora no terceiro semestre, e farmaco a gente estuda realmente a farmacocinética, tem farmacodinâmica, tem vários assuntos dentro da farmacologia, mas estuda remédios. Ação, antibióticos, antifúngicos. Interação medicamentosa. Interação, enfim, várias coisas que assim é de extrema importância. Farmacologia é uma coisa muito importante. Habilidades especiais. Habilidades especiais é basicamente como habilidades médicas, né, Maria? Mas tem um foco, né? Tem um foco um pouquinho mais específico, um pouquinho mais especial, habilidades especiais, que é no sentido, assim, de principais ramos que a gente vê. Porque apesar de a gente se formar na faculdade como médico generalista, tem algumas principais queixas que sempre aparecem de especialidades, assim, algo mais específico, mas que é mais recorrente, que a gente precisa também estudar. Que entra a matéria de neurologia, geriatria e pediatria. São as 3. Ética, que a gente tem... Eu comecei no primeiro ano, a Ana também teve alguns períodos, né, Ana? Isso. E na ética a gente estuda realmente o que é ética em medicina, qual que é o nosso papel como médicos. Gira em torno de ética médica, né, Maria? Ética médica. Então, assim, nossos deveres, os nossos direitos como médicos. Por exemplo, assim, a gente estuda situações básicas. Você está dentro de um avião, você é médico, alguém passa mal, você deve ou não deve. Você tem que atender ou não tem que atender. Você pode recusar ou não pode recusar o atendimento. Então, assim, são coisas que... É uma segurança que muitos médicos se formam e talvez não saibam, né, dessa... Se a gente não tivesse essa matéria, com certeza eu me formaria e eu não saberia que tem coisas que é obrigação, digamos assim, de um médico, entendeu? É um dever de um médico. Outra matéria, que aí no caso é o internato, que é os últimos 2 anos, o 5º e o 6º, que é onde a gente faz basicamente estágios que ao longo do tempo eu vou mostrar aqui pra vocês. A gente começa também em período integral. Geralmente, quando é em hospitais, a gente faz plantão também 12 horas, acredito que seja uma coisa assim. A gente tem também, quando a gente vai pra UBS, a gente fica período da UBS também, aí depende de cada município, né? O horário que as UBSs funcionam. Mas passa por todas as matérias. A gente passa por todas as especialidades. Isso. A gente passa por dermatologia, a gente passa por cirurgia, a gente passa por ginecologia e obstetrícia, a gente passa por pediatria, como é que é, saúde coletiva, a gente passa por psiquiatria, as principais matérias, assim, a gente passa. Gente, esse vídeo ficou longo, mas assim, foi um resumão, hein? Não, resumão do resumão. Essa é a nossa faculdade. Isso. A gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida sobre isso, deixa aqui embaixo que a gente vai amar responder vocês nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente. Beijo. Tchau!